Muito bom dia, gente. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Nós vamos ter essa nossa aula gravada com fundo de voz. É a unidade 1, Gênese do Solo. Nós já vimos sala de aula, mas eu acho que vocês não têm ainda. Eu estou enviando. Logo no início a gente tem esse pensamento. O solo demora para nascer, não se reproduz e morre facilmente. Esse é um pensamento desse cidadão, Valmir Costa Lima. E isso é só para alertar, né, de que o solo ele pode ser, digamos assim, eliminado, né, como um ser vivo. Como um ser vivo ele pode ser eliminado, pode ser extinto, né, se não for cuidado, se não for devidamente manejado, se não se der os devidos cuidados. O solo encarado como ser vivo. Introdução. Na introdução, né, tem um conceito aqui de solo, né? O solo é a camada superficial da crosta terrestre, resultante da ação conjunta de agentes de intemperismo. Esses agentes são temperismo físico, químico, biológico, sobre restos minerais depositados, enriquecido com matéria orgânica. Então, esse conceito desse autor, né, é um conceito bem geral, e que naturalmente é dele, mas pode ser, qualquer um pode elaborar o seu conceito e deve fazê-lo exatamente pegando aqui as palavras-chave, né? Palavras-chave seriam camada superficial, crosta, temperismo, minerais, matéria orgânica. Então você pode, com essas palavras-chave, elaborar o próprio conceito, usando o seu vocabulário, né? Todo mundo tem vocabulário, ninguém é desprovido de vocabulário, então você pega as palavras-chave, usa o seu vocabulário e constrói o seu conceito. Para conhecer o solo, conhecendo por dentro da terra para compreender o solo. Para compreender o solo, às vezes é preciso ver as camadas da terra, mas nem sempre, né? Então, a terra ela é composta de um núcleo sólido, constituído de níquel e ferro, né? O manto pastoso e a crosta terrestre. A crosta sólida também, né? Para a gente ter uma ideia do que representa a crosta, é mais ou menos o seguinte: imagine que você tem uma maçã, né? Então, a casca da maçã seria a crosta, né? A espessura da casca da maçã seria a crosta. Então, para se perceber que a crosta é realmente, a espessura da crosta é mínima em relação à Terra como um todo, em relação ao globo terrestre. Essa aqui é a representação do vulcão, né? O cone principal, cratera, chaminé, câmara magmática, e esse material é eliminado, a lava, nas encostas. Ao passar pelas encostas, naturalmente que mata as plantas, animais e tudo. Porque esse material vem a temperatura alta, 500 graus, né? Mas depois se forma um solo fértil, onde a lava se deposita. Essa região onde a lava está sendo depositada. Fatores de formação do solo. São 5 os fatores. Dá para contar nas mãos. Fatores de formação do solo, numa mão só. São 5. Então, as transformações da rocha originam o solo por ação de fatores de intemperismo presentes no ambiente. Então, esses fatores de formação dos solos ele contribuem para a formação do solo. 5 são os fatores responsáveis pela formação do solo, a saber, clima, temperatura, umidade, luz, nuvens, vento, altitude, latitude, longitude. Todos esses fatores contribuem para o clima, mas nós vamos ver só os dois principais, que é a umidade e temperatura. Temperatura e umidade são os dois principais. Umidade é chuva, é precipitação,
certo? E temperatura é o grau de aquecimento, né, do ambiente, do local do o solo se encontra, insere. Então, o primeiro fator é clima, o segundo, seres vivos. Então, os seres vivos, todos eles, os diversos seres vivos, pela sua manifestação de vida, eles interferem na formação do solo. Então, aqui temos alguns animais, um jumento, águia, passarinhos aí. Todos os seres vivos contribuem para a formação do solo. Relevo. O relevo é a forma como o solo se apresenta, né? O jeitão como o solo se apresenta. Se você se o declive é para lá ou é para cá, enfim, o aspecto de como o solo se apresenta, como ele, a superfície, o tipo de superfície, há ondulações, se há depressões, montanha, etc. Então, a maneira como o terreno se apresenta se chama de relevo. Ele influi sobre o clima dos seres vivos. Material de origem fornece a diversidade do material. Então, o material de origem é como se fosse o trigo, né, para fazer o pão. Ele contribui com seus elementos para a formação do solo. Material de origem. A material de origem é a rocha-mãe. Material de origem é a rocha-mãe. Tempo. É responsável pela duração das ações sobre o material de origem. Então, o tempo é que vai dizer a idade do solo. Se o solo é centenário, se tem 1000 anos, tem 1 milhão de anos, o tempo é que determina a idade do solo. Não acrescenta nem tira nada. Isso aqui é uma puleta, né? Uma puleta. Antigamente se contava o tempo através desse equipamentozinho, que é uma puleta. Certo? Então o tempo ele faz a cronologia do solo. Fator de formação. Então ver cada um com mais detalhe, né? Ali a gente viu só a enumeração dos fatores, são 5. E aqui a gente vai ver mais detalhadamente cada fator. Material de origem, rocha matriz ou rocha mãe. Matéria-prima de que é feito o solo. Então, o material de origem dá origem ao solo, que é a rocha que origina o solo. O material de origem influi sobre muitas propriedades do solo. Então, é como aquela história que eu falei. Se o pão tem a farinha de trigo, é como se fosse o solo. E o grão de trigo é a rocha, o material de origem. O grão é a rocha e a farinha é o solo. Então é claro que a farinha tem tudo que tem no grão, né, de trigo. Então o solo tem o que tem na rocha, o material de origem, na rocha. O material de origem influi sobre muitas propriedades do solo, como textura, estrutura, consistência, porosidade, posição química, mineralógica, etc, etc. Exemplo. Textura. A textura é a proporção entre areia, silt e argila. Textura. Constituição quartzosa, nem de quartzo, origina solo de textura arenosa. Rochas ricas em diabase e basalto formam solos de textura argilosa. Então, a textura é a proporção entre areia, silt e argila. Então a gente pode dizer que a textura é arenosa, a textura é siltosa, a textura é argilosa, se tiver muita argila é argilosa, silt é siltosa, areia é arenosa, certo? Aí vem franco arenoso, franco argiloso, franco siltoso. É um triângulo, né, onde a gente vê triângulo textural, a gente vê todos a textura do solo. Isso em geral a gente via na aula prática. Então a textura é a proporção entre areia, silt e argila.
Então, se o mineral é diabaso ou basalto, dá argila. Diabaso ou basalto dá um solo argiloso. É esse solo vermelho aí, argiloso. É a argila, a menor fração do solo. Se o mineral é quartzo, aí dá areia quartzosa. A areia quartzosa é aquela areia usada em construção civil, areia grossa, fina, média. Não, areia quartzosa. Então, dependendo do mineral, do mineral que deu origem, o solo vai ser argiloso ou arenoso, né? Veja que a cor também, esse mineral é quase negro, da cor vermelha, porque o vermelho é óxido de ferro. Esse quase preto é muito rico em óxido de ferro. E quando ele se dilui, ele passa do preto para o vermelho. A hidratação dos minerais, retículo cristalino no mineral. Não é água que se coloca, não. É água de constituição no mineral. Então, quanto mais escuro, mais rico em ferro. E quando bota água, ele fica vermelho, podendo ficar amarelo, até cinza. E o quartzo, ele é claro, né? Da areia quartzosa. Por isso que a gente diz, a areia quartzosa vem do quartzo. Já está dizendo, né? A cor. Se o mineral é pirolusita, confere cor preta ao solo, porque o pirolusita é preta. Se é hematita, for cor vermelha, o solo é vermelho. Se é hematita, é vermelho. Hemácia, cor das hemácias, o sangue, são vermelhos, hematita. O quartzo confere cor esbranquiçada ao solo, cor clara ao solo. Composição mineralógica, também o mineral vai influir sobre a composição mineralógica. A rocha, ó, dependendo das fontes que lhe deram origem, se a rocha tem cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, sódio, alumínio, cobre, etc., isso também vai estar no solo. Ele estava na rocha, está no solo. Exemplo, rocha sedimentar originam solos pobres em nutrientes, em geral. É o caso da Amazônia e do Cerrado. A Amazônia e os Cerrados são solos pobres em nutrientes em geral. E por que a Amazônia é tão exuberante? Por causa da própria floresta. O solo é pobre. A riqueza da floresta, ou do solo, está na floresta. Porque a floresta deposita muita matéria orgânica e faz com que o solo fique rico. Se tirar a floresta, o solo fica só areia e é levada pelo rio Amazonas, né? É o maior rio do mundo em volume d'água. Então vai tudo para o mar, tirando a floresta. Então a floresta é responsável pelo solo e o solo pela floresta. A fertilidade da floresta está no solo e a do solo está na floresta. Vice-versa, né? Um ciclo, um semiciclo virtuoso, né? Da floresta com o solo. E o solo são pobres, tanto do Cerrado como da Amazônia. A diferença é a floresta da Amazônia que conserva o solo fértil, que repõe, que devolve a fertilidade para o solo. Tira, mas devolve. O Cerrado não. As plantas do Cerrado são plantas pequenas, né? Pouca matéria orgânica, plantas retorcidas, como as plantas da caatinga. Então, aqui a floresta, ali é o cerrado. Ó. A floresta é exuberante por conta do solo que é fertilizado pela própria floresta. A exuberância da floresta, ela mesma que mantém ao devolver material orgânico para o solo. Aí, por sua vez, é reabsorvido pela floresta. Já o cerrado, a vegetação é pobre, né? Os solos são ácidos, né? E pobres, precisam ser adubados e fertilizados. Embora o cerrado tenha já virado fronteira agrícola, né? Mas é exatamente corrigindo
o pH, né, que o solo é ácido, e adubando com NPK, em quantidades maciças de NPK, é matéria orgânica, para que ele produza satisfatoriamente. Clima. O clima é o segundo fator, é praticamente temperatura, precipitação, pluviométrica. Então, os dois fatores principais do clima, temperatura e precipitação, pluviométrica. Umidade ou chuva. Precipitação pluviométrica é umidade ou chuva. Temperatura. Vamos falar de cada fator. Né? Temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta a velocidade das reações químicas. Essa reação dobra a cada aumento de 10 graus centígrados. Regiões quentes são mais avançados graus de intemperismo, físico, químico, biológico. Em regiões frias, muitos minerais primários inalterados, porque o intemperismo é baixo. Então existe um trabalhozinho que se faz em química, você bota um beck, substância no beck para reagir na geladeira, no ambiente e no bico de buzo, aquecendo, e veja que o aquecido, a reação é mais rápida, né? Efeito da temperatura. Água. Promove a hidratação dos constituintes do solo. Água. Promove a hidratação dos constituintes do solo. Então, agora essa é a reação de hidrólise. Hidrólise é a quebra. Hidrólise. Hidrólise é a quebra da molécula pela ação da água. Então, favorece as reações de hidrólise, oxidação, redução, etc. As reações químicas. Em regiões com farta disponibilidade de água, excedente, apresenta normalmente solos mais evoluídos, são mais profundos. E em regiões secas, os solos da Amazônia são mais profundos, e tem muita água, do que os solos da Caatinga, que pouca água. O terceiro fator é relevo. Então, o solo profundo, ele é evoluído. O solo raso é um solo que jovem, para evoluir ainda, o neossolo. Relevo. O termo relevo refere-se às formas de terreno que compõem a paisagem. A situação reflete na formação do solo de duas maneiras de saber. Então, o relevo ele influi diretamente e indiretamente sobre a formação do solo. E o que é o relevo? É o jeitão como o terreno se apresenta. Como o terreno se apresenta, o modo como o terreno se apresenta. O termo relevo refere-se à forma do terreno que compõe a paisagem. A sua ação reflete na formação do solo de duas maneiras a saber. O relevo influi diretamente e indiretamente sobre a formação do solo. Diretamente, sobre a dinâmica da água. O relevo é plano, a água se acumula, tanto no sentido vertical, infiltração, como no horizontal, escorrimento superficial. Então, se o relevo é plano, a água fica ali e se infiltra, né? Tem tempo para se infiltrar. Não há escorrimento superficial, o escorrimento superficial é mínimo. Então, também a erosão é menor. Já se é acentuado, em relevo plano, a água de precipitação pluvial encontra condições favoráveis para se infiltrar no solo. E o escorrimento superficial não é tão acentuado. Os solos que ocorrem nesse relevo são quase sempre mais profundos. A profundidade aumenta quando diminui a declividade. Quando diminui a declividade, aí a profundidade aumenta, quer dizer, o solo ele é mais evoluído quando diminui a declividade, ele é mais profundo. Em relevo acidentado, a falta de cobertura vegetal favorece ainda mais a remoção de camadas superficiais pelas enxurradas que formam, diminuindo a fertilidade e profundidade do solo. Quando o relevo é acentuado, né, movimentado, a erosão é maior, né, a água remove maior quantidade do solo, né, leva maior quantidade de solo, matéria orgânica, etc.
Então a camada arável do solo é mais prejudicada num relevo acentuado, que favorece a dinâmica da água. A água consegue levar bastante material no escorrimento superficial, através do escorrimento superficial. Isso é o efeito direto sobre a dinâmica da água, né? E o efeito indireto? Efeito indireto sobre o clima do solo, temperatura e umidade. Através da incidência diferenciada da radiação solar e do decréscimo das temperaturas com aumento da altitude. Então, indiretamente, o relevo vai influir sobre a temperatura e umidade. A incidência diferencial da radiação solar, né? E o decréscimo das temperaturas com aumento da altitude. A cada 100 metros de altitude, cai 1 grau centígrado, diminui 1 grau centígrado. Então, da conjugação de vários regimes de temperatura e umidade, resulta a ocorrência de climas distintos ao longo do território brasileiro. Então, da conjugação de vários regimes de temperatura e umidade, resulta a ocorrência de climas distintos ao longo do território brasileiro. Como o território brasileiro é continental, né? Então, ele tem as condições de clima, temperatura e solos variam muito. Assim, há diferenças apreciáveis em relação à formação do solo, em consequência das diferenças de condições pedoclimáticas. Pedo é solo, climático é clima, condições de solo e clima. Exemplo: na Amazônia, a elevada temperatura e farta precipitação pluvial, lá chove muito e a temperatura é alta. Então isso acelera as reações químicas de oxidação, redução, hidrólise, todas as reações químicas. Os solos estão intemperizados, são profundos, os solos são evoluídos, né? Porém são pobres, com reações bastante ácidas. São pobres porque eles são muito lixiviados, muito lavados, né, pela chuva. Já no Nordeste semiárido, no Nordeste brasileiro, há escassez de umidade. A temperatura é alta, mas a umidade não há umidade. A umidade é pequena, é mínima. Então, a escassez de umidade, a diminuição da velocidade e intensidade dos processos pedogenéticos, por falta d'água. Por falta d'água não há hidrólise, não há hidratação. E os solos são pouco evoluídos, são neossolos, solo jovem. No Esplanado Sulino, baixa temperatura diminui a velocidade de reações químicas, resultando em solos Esplanado Sulino, baixa temperatura diminui a velocidade das reações químicas, resultando em solos formando o solo com espessas camadas superficiais escuras ricas em matéria orgânica. Então a matéria orgânica lá quase que não se decompõe, né? A decomposição é mais lenta. A decomposição é mais lenta. Por quê? Porque a temperatura é baixa, tem muita água, mas a temperatura é baixa. E aí os processos de intemperícia física e biológica ocorrem de forma mais lenta. E os solos são ricos em matéria orgânica, porém a matéria orgânica que não se decompôs ainda, que não chegou à condição de humus. Então, de acordo com a situação topográfica, os solos podem ser classificados em 3 tipos. Então, quanto à topografia, os solos podem ser aluviais, em estreita relação com o material de origem, são solos que estão lá nas cotas elevadas, lá em cima da Meroca, aluviais. Coluviais, que estão no sopé da serra, como é que chama? Na descida da serra. E suas coluviais. Originam-se de rochas subjacentes e material transportado das partes mais elevadas, material transportado do aluvial para o coluvial. E que podem ter sua origem em rochas completamente diferentes. Das rochas lá do aluvial podem ser diferentes da do coluvial. Os solos aluviais são solos constituídos de materiais depositados.
materiais aluviais são constituídos de materiais que foram depositados, vindo do coluvial e do eluvial, coluvial, depositando no aluvial. Então é mais ou menos o seguinte: os solos que estão em cima da serra são solos eluviais, os que estão na descida, né, coluviais, e os que estão dentro do rio, aluviais. O quarto fator de formação é seres vivos. Os seres vivos em geral, inclusive o homem, pelas suas manifestações de vida, atuam como agente de formação do solo. Então, os seres vivos em geral, inclusive o homem, atuam pelas suas manifestações de vida, atuam como agente de formação do solo. Então, os organismos que vivem no solo, esses sim têm uma atuação maior. Minhoca, emboás, quilópodas, diplópodas, insetos. Aí sim tem uma atuação maior porque eles vivem no solo. Cavam galerias, tatus e outros bichos que cavam, que têm suas tocas no solo. Eles têm uma influência maior porque liberam saliva, sangue, pelos, urina, fezes, etc. E depois são incorporados integralmente ao solo. Cobertura vegetal. A cobertura vegetal tem uma ação passiva como atenuante da agressividade da chuva, né? Proteção contra a ação direta da chuva e do sol. Exemplo: a floresta amazônica e caatinga. A floresta amazônica tem vários estratos de vegetação. Então, para chover embaixo, no chão, tem que passar pelos estratos. Então, isso vai amortecendo. Quando a água chega no solo, já está, né? Não causa mais problema ao solo. Não degrada mais o solo. Já a caatinga praticamente não tem proteção. Então, as gotas de chuva vão direto no solo, respingam, jogam o solo, parte do solo para longe. Ação ativa na formação do solo. Troca de cátion das raízes com as partículas do solo. Participação no estoque de nutrientes. Crescimento das raízes das plantas. Então, espaços porosos na locação de materiais de um local para o outro. Então, as raízes, ao crescerem, elas constroem galerias no solo, né? Quando elas morrem, aí fica aquele espaço poroso, contribuindo para a porosidade do solo, para a vida do solo. O solo como ser vivo, encarado como ser vivo. Então as raízes também, elas liberam cátions para o solo, e para a solução do solo, mas também absorvem do solo cátion, e tudo isso vai influir na formação do solo, né? O homem é o grande modificador, um grande perturbador da ordem natural das coisas. Com o solo não é diferente. Então o homem, ele imprime modificações na paisagem, como desmatamento, queimadas, reflorestamento, abertura de estradas, escavações, aplanamento, alterações realizadas diretamente nos solos, arações e gradagens, aplicação de corretivos, fertilizantes, herbicidas, irrigação e drenagem. Então o homem, na sua atividade agrícola, ele interfere grandemente na formação, e não só na formação, mas também na vida do solo como um todo, podendo levar um solo a uma condição de desertificação, né? Que isso seria a morte do solo. Tempo. O tempo, ele não contribui, ele não acrescenta nem tira nada, ele só faz a cronologia. Ele só faz dizer, esse solo tem 100 anos, esse tem 1000, esse tem 1 milhão, né? Ele não acrescenta nem tira material nenhum. O tempo define o quanto a ação do clima, dos organismos, ocorreu sobre o material de origem. O tempo não tira nem acrescenta nada ao solo. Ele apenas faz a cronologia dos eventos. Ele vai dizer, esse solo é um neossolo. Por quê? Porque ele só tem 100 anos. 100 anos para um solo não é um solo novo, jovem. Esse aqui tem 1000, aí está a idade mediana. E esse aqui tem 1 milhão de anos. Esse solo é antigo, deve ser evoluído, deve ser profundo, deve ser
É um solo muito antigo, né? Milhão de anos. Milhão para frente. Isso aqui é uma figura do deserto Saara, né? Onde a ação do vento e da chuva esculpiram essas esculturas naturais aí, essas formações naturais. Mais incrível é que tudo isso aqui era solo, né? Tudo que falta aí foi levado pela chuva e pelo vento, provavelmente para o mar, certo? E é claro que isso não acontece da noite para o dia, deve ter levado alguns milhares, talvez milhões de anos, para que a natureza construísse essas esculturas naturais que estão aí, no Arizona, no deserto do Arizona. Ok? Ok? Processo pedogenético. Nós vimos os fatores pedogenéticos. Os fatores são pontuais, né? E os processos, fatores são o quê? Rocha matriz, rocha mãe, clima, relevo, seres vivos e tempo. Dá para contar numa mão, só com uma mão. Dá para usar uma mão para contar. Os processos pedogenéticos também dá para ser contado numa mão, só são 4. Existem 4 processos principais de formação do solo, a saber. Quais são eles? Existem outros, mas aqui são os principais, os 4 principais. Adição. O que é adição? É incorporação. Né? São incorporadas substâncias sólidas, líquidas, gasosas, matéria orgânica, líquida, água, gases. E gasosa, gases, o que? CO2, amônia, etc. A adição pode ocorrer pela chuva, pelo vento, pela vegetação, né? A vegetação, quando libera cálcio, magnésio, potássio no solo, está adicionando. Adicionar é incorporar o solo. Remoção é retirar do solo. Dentre as remoções, pode ocorrer no solo, dentre as remoções que podem ocorrer no solo, destacam-se remoção de quê? De cálcio, magnésio, sódio, potássio, etc. Essa remoção pode ser pela água do solo ou pela absorção das plantas. As plantas absorvem cálcio, magnésio, sódio e potássio, colocam no fruto, aí é exportado como fruto. A banana tem muito cálcio, muito potássio, né? Então esse potássio vem do solo, é exportado na banana. E aí vai, e outros elementos. Quando o fruto é retirado, ele é exportado, aí não volta para o solo, pode ir para outro solo. Partículas orgânicas, através da erosão hídrica e eólica. Partículas orgânicas, que é matéria orgânica, humus. A água pode levar e o vento também. Então o solo perde. Água, por evapotranspiração. Evapotranspiração é uma palavra formada por 2 outras: evaporação e transpiração. Evaporação é a perda de água de uma superfície inerte. E transpiração é a perda de água dos seres vivos, plantas, animais. Então, quando junta os dois, evaporação e transpiração, dá evapotranspiração, que é a evaporação dos seres inertes e dos seres vivos. Um outro processo é a translocação. Consiste no movimento de alguns materiais, sais, argila, matéria orgânica, carbonatos de cálcio, carbonatos de magnésio. Translocação é dentro do perfil do solo. Ou seja, do horizonte A para o B, do B para o C, do C para o D, e voltando do D para o A, para o C, na translocação dentro do perfil do solo. Na unidade 2 a gente vai ver o que é perfil do solo, o que é horizonte, o que é perfil. Mas por enquanto basta saber que essa translocação é dentro dos horizontes do solo, que por sua vez constitui o perfil do solo. O perfil do solo é um conjunto de horizontes, ou seja, o perfil do solo é uma coleção de horizontes. Então o perfil do solo é o horizonte A, B, C e a rocha. E o horizonte é cada camada do solo, de cima para baixo.
Horizonte A, mais superficial, B, o segundo, C, o terceiro, a rocha. A translocalização consiste no movimento de alguns materiais, sais, argila, material orgânico, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio e outros, dentro do perfil do solo, de horizonte para horizonte. Translocação, fica dentro do solo, não sai. Só muda de lugar no perfil. Dentro do perfil do solo, através da água, produzindo acumulação e modificações visíveis na distribuição desses materiais no perfil do solo. Transformações podem ser de caráter físico, químico, biológico. Transformações, caráter físico, químico, biológico. Então, transformações de caráter físico, formação de estruturas que impliquem mudança no volume do solo, através do processo de secamento e umedecimento. Então, secamento e umedecimento, né? Seca e umedece, seca e umedece. Com isso, esse material é dilatado e contraído e quebra, né? Formando estruturas implica a mudança do volume do solo. E isso implica na mudança do volume do solo, através do processo de secamento e umedecimento. O aquecimento e resfriamento também, né? Aquece de dia, resfria à noite. E aí há uma dilatação, os minerais têm coeficiente de dilatação diferente, e há o atrito entre os minerais, e forma-se uma área, uma área onde se quebra, onde é rompida a rocha, uma área de fraqueza, uma região de fraqueza, onde a rocha vai se romper, formando uma rachadura, que a gente vai ver já já, uma rocha aqui rachada, né? Provocando fendilhamento, por exemplo, com fragmentação da rocha. A fragmentação da rocha é o primeiro processo de formação do solo. O solo é o pó da rocha. O solo está para a rocha, assim como a farinha de trigo está para o trigo. O grão de trigo forma a farinha. Caráter químico, umificação da matéria orgânica, intemperismo químico. Então, caráter químico, a umificação da matéria orgânica, intemperismo químico. Então, caráter químico. A umificação da matéria orgânica é isso. A matéria orgânica ela é processada pelos micro-organismos do solo, as bactérias, os fungos, os actinomicetos, e é transformada em humus, certo? Então esse humus é o resultado do ataque desses micro-organismos. Como humus, a matéria orgânica fica muito tempo no solo. Depois ela é quebrada novamente, processada novamente por outros grupos de micro-organismos, e os minerais são liberados para a solução do solo. Então, cálcio, magnésio, sódio, potássio, tudo que tinha na matéria orgânica vai à solução do solo. A umificação na matéria orgânica é caráter químico. Intemperismo químico. Intemperismo químico. Caráter biológico. As reações de micro-organismos é bioquímica. Caráter biológico. Pedoturbação, processo de modificação do solo por organismos vivos. Então, os organismos vivos modificam o solo pelo seu crescimento, eles habitam no solo, uma minhoca, né? E formação de estrutura que resulta em mudança no volume do solo, por efeito das raízes. As raízes, ao crescerem, elas cavam galerias no solo. Ao morrer, as galerias ficam e contribui para a porosidade, macroporosidade e microporosidade do solo. Ok? Isso aqui é um rochedo com uma fenda enorme ali, uma rachadura, resultado do intemperismo físico, né? Químico também, biológico. Essa rachadura ali, ela resultou do aquecimento e resfriamento desse rochedo, aquecimento durante o dia, esfriamento à noite, dilatação diferencial dos minerais da rocha e formação dessa região de fraqueza onde ela quebrou. Aí se instala fungos, líquens, bactérias, né? Principalmente os líquens, produz ácido liquênico, depois eles morrem, e aí vem outra plantinha, uma ciperáceazinha, uma graminha e tal. Então se inicia na rocha
que a gente chama de sucessão primária. A sucessão primária é a partir da rocha. Se fosse a partir de um local abandonado, né, seria sucessão secundária. Mas como essa rocha aí, é sucessão primária. Um outro item interessante são os constituintes do solo: partículas minerais, partículas orgânicas, água e ar. Quais são os constituintes do solo? Partículas minerais, partículas orgânicas, água e ar. Num solo ideal para agricultura, quais são as proporções? Partícula mineral, 45%, orgânica, 5%, água e ar, 50%. Esse 50 pode ser 25, 25, 30, 20, enfim, ele pode variar um pouco, mas água e ar é 50. Partículas minerais podem ser classificadas de acordo com o diâmetro, conforme a tabela a seguir. Então essa tabelinha aqui dá a escala internacional de classificação das frações granulométricas do solo. Vai dar as partículas minerais, escala internacional de classificação das frações granulométricas do solo. Das partículas minerais, ó. Argila. O diâmetro da argila, embora o diâmetro dos minerais não seja... o mineral não é redondo, é mais ovoide, né? É laminar. A gente pega o diâmetro médio. Maior e menor, tira a média. A argila, ela é menor do que 0,002 milímetros, quer dizer, menor do que a milésima parte do milímetro. O silt, o limo, é entre 0,002 e 0,02 milímetros. A areia fina é de 0,02 a 0,2. Então veja que, para a gente comparar, a visão normal do homem é a 10ª parte do milímetro. Então o homem não vê argila nem silt, ele vai ver areia, areia fina. A partir do limite da areia fina, limite superior, né, 0,2, o homem passa a ver. Então, areia fina de 0,02 ele não vê ainda, mas até 0,2, 0,2 já dá para ver. Areia grossa de 0,2 a 2 milímetros, centímetros. Cascalho de 2 a 20 milímetros, 2 centímetros, milímetros. 5 centímetros. E o maior calhau, ou pedra maior do que 20. E ainda tem areia grossa, calhaus, cascalho, calhau e matacões. Matacões não está aí. Então, as 3 frações principais do solo, que são usadas para classificar o solo, às vezes se o solo é arenoso, se é siltoso, se é argiloso, são as 3 primeiras frações: argila, silt e areia. Essas 3 últimas, areia grossa, cascalho e calhaus, elas é o que constitui, a gente chama de o esqueleto do solo. Constitui o esqueleto de solo. E as 3 primeiras frações é onde realmente se usa para determinar a textura do solo. Às vezes se o solo é arenoso, se é siltoso, se é franco arenoso, tá, etc. E das 3, a mais importante é a argila, que tem alta CTC, alta capacidade de troca de cátion. O silt tem também, mas é menos. E a areia quase que não tem, certo? Então a argila é a principal, porque tem CTC, capacidade de troca de cátion, quer dizer, troca cátions com a solução do solo e a planta. Libera cátion para a solução, por sua vez a planta absorve. Dessas frações, a argila merece atenção especial, visto que possui capacidade de troca de cátions com os íons presentes na solução do solo. Então, a argila merece atenção especial, visto que possui a capacidade de troca de cátions com os íons presentes na solução do solo. Partículas orgânicas são restos de vegetais, animais, mais diversos estágios de decomposição, estágios de animais, micro-organismos, em vários diversos estágios de decomposição. E se encontra depositado no solo. Então, desde uma folha que cai, né, de uma planta, há humus, que é um material já homogêneo, como se fosse uma pó de café. Então, desde uma folha recém-caída até o humus já formado,
que é um material que você não sabe se é folha, não sabe se é inseto, é um material totalmente homogêneo, a gente chama de matéria orgânica do solo. O resto de vegetais e animais, mais diversos estágios de decomposição, eles se encontram depositados no solo. Pode ser de origem animal, vegetal, micro-organismo. Fungos, bactérias, protozoários, actinomicida. Aí aqui tudo é matéria orgânica, a lesma, a orelha de pau, caramujo, centopeia, o próprio tronco de árvore, né? Milípede, diplópoda, centopeia, quilópoda, larvas de insetos, tatuzinho, bactérias, cocos, bactérias, formiga, minhoca, larva de besouro, fungos, as hifas do fungo. Então todos esses organismos que estão aí, e o próprio tronco da planta, vão ser, digamos assim, decompostos, né? E vão virar humus no solo. Depois de muito tempo, eles serão mineralizados. Aí os minerais são liberados, que só são o solo. Água e ar são dois últimos fatores, constituintes, os dois últimos constituintes do solo, água e ar. Água e ar ocupam espaço poroso do solo, ocupam os macroporos e os microporos do solo, que corresponde a cerca de 50% do volume do mesmo. Suas quantidades estão variando constantemente. Vai ter 30 de água, 20 de ar, 20 de ar, 30 de água, 25 de ar, 25 de água, né? Dependendo do grau de hidratação do solo. Porque o ar, ele por ser fluido, ele ocupa todos os espaços. Quando a água entra, o ar sai. A água e ar ocupam, o ar é mais fluido do que a água. A água e ar ocupam espaço poroso do solo, que corresponde a cerca de 50% do volume do mesmo. Suas quantidades estão variando constantemente. A água e ar ocupam espaço próximo no solo, para não dizer o mesmo espaço, que contraria a lei da física, segundo a qual dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então tem uma lei que diz que dois objetos, uma lei fundamental da física, que diz que dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, quando a água entra, o ar sai para a água ocupar o espaço. A gente vê muito isso quando se agoa um jarrinho de planta, tipo aquela planta Comigo Ninguém Pode, uma planta de interior, Comigo Ninguém Pode, aí você agoa e começa a borbulhar a superfície do vaso, significando que o ar está saindo, aquelas bolhas é ar, a água entrar. Então a água e o ar ocupam espaços próximos no solo, de maneira que um sai para o outro entrar, e vice-versa. A água sai, o ar entra, a água sai. Aí há um equilíbrio dinâmico entre os dois componentes, ar e água, que são importantes para a vida do solo. O solo como ser vivo. O solo é considerado ser vivo, porque existe muita vida no solo. 1 grama de solo vai ter milhões de micro-organismos, de bactérias, de fungos, actinomiceta. 1 graminha de nada. Então o solo é tido pelos pedólogos, pelos estudiosos do solo, como um ser vivo. Pronto, gente. Muito obrigado pela atenção. E se Deus quiser, e Ele vai querer, né? Até a próxima aula. E agora?